A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Queridos, graça e paz, amém? Que alegria a gente poder estar hoje de manhã aqui na casa de Deus, na presença do Senhor, para juntos adorarmos a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele, na verdade, alcança as nossas vidas. É sempre muito bom poder estar neste lugar, habitar essa casa, poder abrir o coração e oferecer a Ele o fruto dos nossos lábios. Você sente esse prazer, essa alegria? Você pode dizer amém? Amém? Eu espero que hoje pela manhã você já tenha sido tocado por aquilo que já oferecemos a Deus através dos nossos cânticos, através do nosso louvor, através daquilo que aqui já foi realizado. Eu estou convencido de que esse momento é um momento único, é um momento exclusivo, é uma oportunidade grandiosa que temos para celebrar a Deus. E eu não sei, eu não quero minimizar ou diminuir nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de capacidade de tratar a alma ou o espírito do homem, mas eu acho que essa é a melhor terapia da alma. Estar na casa de Deus, adorá-lo por aquilo que Ele é, poder glorificar o seu nome e ainda ser ministrado por Ele. Quantas vezes nós somos trazidos a esta casa pela força de um problema, pela pressão de uma angústia, pelo gigantismo de uma situação que às vezes nos encurrala, que às vezes nos pressiona, e às vezes viemos para cá ou adentramos este lugar porque estamos nos sentindo pesados, porque estamos nos sentindo angustiados, né? Quantas vezes nós, na verdade, temos esse sentimento sobre o nosso coração? Porque, afinal de contas, somos seres humanos, estamos sujeitos às paixões desta vida, estamos sujeitos às surpresas desse mundo, e como já disse aqui, até quero relembrar, na verdade, os problemas eles não nos avisam antes que chegarão, eles chegam e nos surpreendem, né? E às vezes nós viemos para o culto assim, sob o estigma de uma situação como essa que estou dizendo. Mas eu quero crer que hoje pela manhã, a despeito dos teus sentimentos, a despeito das tuas pressões, a despeito do ambiente que você tem vivido nos últimos dias, eu quero crer que hoje, pela manhã, você veio oferecer o teu melhor para o teu Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Graças a Deus. Eu quero que você abra aí o seu exemplar bíblico, a sua Bíblia, no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1, eu quero ler com vocês até o verso de número 11. Nós leremos esse texto hoje pela manhã sob a seguinte premissa: reflexos da igreja de Betânia. Reflexos da igreja de Betânia. E daqui a pouco você vai entender o porquê dessa premissa. Eu preciso que você me acompanhe, mesmo que silenciosamente, mas me acompanhe na leitura do texto. Eu julgo ser de suma importância para a sua compreensão hoje, a leitura daquilo que contém o texto, para você efetivamente alcançar o caminho de Deus para a gente aqui hoje pela manhã. Se você não tem aí o exemplar da Bíblia, eu quero até propor que você tome uma carona santa com quem o tem aí. Se você pode oferecer ao seu irmão, à sua irmã, uma carona, ofereça para ele aí hoje pela manhã. Mas é de suma importância a leitura do texto bíblico para a compreensão daquilo que Deus vai tratar conosco aqui. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 12, a partir do verso 1. Os que acharam podem me dar um sinal dizendo amém? Amém. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia,
onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Você pode repetir comigo? Reflexos da igreja de Betânia. Agora que você aprendeu, você vai repetir de novo. Vamos lá? Reflexos. Graças a Deus. Nós conhecemos bem um pouco dessa história e sabemos qual foi o grande impacto que, na verdade, a ressurreição de Lázaro produziu a partir daquele milagroso feito realizado por Jesus. E nós reconhecemos como sendo um dos maiores milagres realizados por ele. Nós sabemos de que Lázaro estava morto já há alguns dias e Jesus parece ter chegado atrasado, né? Porque, embora ele tenha sido convidado a comparecer antes que Lázaro morresse, a Bíblia vai contar para a gente exatamente no capítulo anterior a esse, que me parece que Jesus propositalmente chega depois de Lázaro ter sido morto e enterrado, né? E a gente conhece essa história, a gente sabe a importância que ela tem para o Evangelho, a gente sabe a grandeza que ela tem, dentre tantos outros milagres, para o reino de Deus. Curiosamente, essa passagem vai estar melhor detalhada aqui no Evangelho de João, e que, consequentemente, ela é sucedida pelo capítulo 12, que aí estamos diante da nossa atenção e do nosso conhecimento hoje pela manhã. Mas eu quero chamar a sua atenção de forma muito especial, porque eu trago esses detalhes aqui e essa observação inicial apenas como pano de fundo, porque existem alguns movimentos, existem algumas cenas, existem algumas ocorrências, existem algumas iniciativas, existem algumas ações aqui em verdadeiro processamento, em verdadeira efetividade, no capítulo 12, que muito tem a ver com a igreja nos dias atuais, que muito tem a ver com a minha, com a sua, com a nossa realidade em pleno século 21. Deixa eu te ajudar a entender o que está nas entrelinhas do texto que lemos. Não sei se você percebeu, mas nas entrelinhas do que lemos hoje pela manhã, nós temos um movimento como que o movimento de uma igreja. Nós temos aqui as ações, as iniciativas, os passos, nós temos os movimentos de uma igreja no texto que lemos, no capítulo que observamos hoje pela manhã. E eu quero me apropriar, eu quero poder utilizar-me destas ações, utilizar-me destas iniciativas, desses movimentos, para trazer algumas verdades as quais eu acredito ser o desejo de Deus para a nossa realidade nesses dias. Eu sei que você tem servido a Deus com certa dificuldade. Sei que muito provavelmente você tem desafiado
os seus próprios limites. Você tem enfrentado provavelmente a família, os amigos. Quem sabe você tem contrariado uma série de interesses para poder aqui estar servindo a Deus da melhor forma possível, porque a melhor forma possível de servir a Deus é ser efetivamente fiel ao seu nome e fiel à sua palavra. Eu quero considerar isso hoje pela manhã. Mas quero considerar isso diante da verdade de que existe uma reserva de Deus para a gente aqui. De que existe da parte de Deus uma verdade da qual nós não podemos fugir. E como a gente percebe de que Betânia é o centro das atenções neste momento, como a gente vai ser informado pelo primeiro versículo do texto que lemos, que Jesus vai para Betânia muito porque ele estava se preparando para a Páscoa, como bom judeu que era. Ele tinha por objetivo estar como todo bom judeu, estar em Jerusalém, e aí vale a informação, vale a dica para você. O meu Jesus parece ser sempre muito bem planejado, pastor Ismael. Ele parece ser muito bem programado com a sua agenda, com o seu dia a dia, com o tempo. Eu fico sempre admirado quando leio as histórias, quando procuro me inteirar daquilo que o Evangelho me informa. Eu fico sempre muito impressionado com a organização, com o relativo planejamento, com que as suas atividades, com que o seu dia a dia é processado. E ele, reconhecendo que a Páscoa está próxima, ele se dirige pouco a pouco, ele se dirige gradativamente para Jerusalém. Mas, como já disse em uma ocasião aqui na igreja, e quero repetir, ele que sabe muito bem aproveitar o seu tempo, ele que sabe muito bem aproveitar o que faz, ele aproveita cada oportunidade para poder difundir melhor o reino de Deus, para poder propagar melhor o reino dos céus, para poder facilitar a vida daqueles que queriam ter acesso a toda a verdade de Deus. E aí, o texto vai dizer para a gente, conforme você leu, de que, estando ele alguns dias próximo da Páscoa, ou estando eles próximo da Páscoa, ele resolve estar em Betânia. E qual é a grande informação? Jesus é um grande estrategista. Jesus resolve estar em Betânia porque Betânia ficava a apenas 12 quilômetros de Jerusalém, e ele parece querer evitar o tumulto da estrada, ele parece querer evitar o tumulto das caravanas, ele parece antecipar-se num movimento de estar planejado, de estar programado, de estar com o coração afeito à realização da grande festa. Jesus é sensível a isso e ele vai para Betânia porque a Páscoa está próxima. Mas o que me chama mais atenção é de que o grande ponto aqui não é somente a necessidade de estar em Jerusalém daqui a 6 dias, a necessidade de celebrar a Páscoa em Jerusalém. Eu tenho a impressão de que ele reúne interesses, eu tenho a impressão de que ele congrega uma enorme jesuicidência. Ele precisa estar em Jerusalém, mas ele também vai a Betânia porque é um propósito de Deus, porque é uma vontade de Deus, porque há um negócio de Deus. E aí eu abro inclusive um parêntese para dizer claramente a você uma coisa hoje pela manhã. O que Deus faz na realidade das nossas vidas não faz por nenhuma coincidência. O que Deus faz na realidade das nossas vidas não faz por nenhuma casualidade. Deus não conhece isso. O que Deus faz na realidade das nossas vidas faz porque tem começo, meio e fim. Faz, primeiro, para cumprir a sua vontade e faz, em segundo lugar, para glorificar o seu nome. Deixe-me dizer uma coisa hoje pela manhã. Você nas mãos de Deus, a tua casa nas mãos de Deus, os teus negócios nas mãos de Deus, a tua realidade nas mãos de Deus não é casualidade, não é coincidência. Você e tudo que é teu nas mãos de Deus é propósito para que Ele cumpra a sua vontade e para que Ele glorifique o seu nome. Se você está sensível a isso hoje pela manhã, deixa eu ouvir você dizer glória a Deus. Primeiro reflexo desta representação da igreja em Betânia. Porque, afinal de contas, o dono da igreja, o senhor da igreja, o cabeça da igreja, o criador da igreja, chega em Betânia. E existem alguns movimentos, como já lhes disse aqui. E o primeiro grande reflexo que salta aos olhos por aquilo que diz o texto, é o reflexo do testemunho. Prestem atenção
nas informações que extraímos daí. O texto vai dizer para a gente que Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos, está presente. A gente, propositalmente, tem essa informação no versículo 1, e aí eu fiz questão de ler com vocês até o final do enredo aí, até o final da história, que está lá no versículo 11, e os versículos 9, 10 e 11 vão dizer para a gente, escute-me bem, eles vão dizer para a gente que o impacto da presença de Lázaro, o impacto da realidade de Lázaro é tão grande, naquele momento, naquele lugar, que as pessoas naquela circunvizinhança estavam indo à região, ou estavam melhor do que isso, crendo em Jesus apenas por causa da vida de Lázaro. Percebam vocês que Lázaro aqui não é um grande pregador. Percebam os senhores e as senhoras que nós não estamos diante de um grande cantor. Nós talvez estejamos diante de uma pessoa, inclusive, muito tímida, porque nós não encontramos nenhuma referência a respeito de comentários, a respeito de palavras por ele proferida. Nós não encontramos nenhum outro gesto, a não ser o gesto da inércia, mas o gesto de quem representava o que aquilo tinha sido de ruim um dia e que agora estava debaixo ou sob o efeito da glória de Deus e dava demonstrações ao mundo de que Ele é o Senhor, de que Ele é Deus de ontem que passou, de hoje que é e de amanhã que virá. Percebam vocês que o primeiro movimento do capítulo que lemos hoje pela manhã é o movimento do testemunho. E esse testemunho nada tem a ver com um dos exercícios ministeriais a serem feitos com certa exclusividade. É verdade que Paulo depois, mais tarde, vai esclarecer para a gente que na igreja existe uma enorme diversidade de dons, tudo isso por obra e fruto do Espírito que habita no meio da gente. E aí Paulo vai dizer assim para a gente, olha, uns foram chamados para serem doutores, outros foram chamados para serem apóstolos, alguns foram chamados para profetas, alguns foram chamados para cantores, pregadores, enfim, Paulo reconhece o exercício de alguns ministérios. Paulo vai reconhecer mais tarde o exercício de alguns ofícios extremamente importantes à realidade, ao progresso e à edificação da igreja sobre a face da terra. Mas quando eu, hoje pela manhã, me atenho a esta verdade do testemunho, do exercício ministerial do testemunho, eu não posso me furtar do dever de fazer uma interpretação sistemática daquilo que me diz a Bíblia. E aí eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso de número 8. Jesus subindo aos céus, e antes de subir, ele vira-se para a multidão de todos os seus discípulos e diz assim, olha, porque todos vocês me ser-me-ão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deixa eu trazer uma boa notícia para você que anda preocupado com o fato de não ainda exercer nenhum ofício ou nenhum ministério de visibilidade na igreja. Porque eu preciso reconhecer que tem gente que se incomoda com isso. Pastor, mas eu não canto bem. Ó, pastor, mas eu não sei pregar. Se eu precisar subir ao púlpito, subir a plataforma para falar alguma coisa, as minhas pernas tremem, eu não consigo fazer nada. Meu irmão, fique sossegado, tranquilo, porque isso não garante a ninguém o direito reservado de entrar no reino. O que garante a você o direito de estar com o reino reservado à tua vida é ter a certeza de que o sangue de Jesus lavou a sua alma, remiu o seu coração e dá a você o livre acesso às mansões celestes. Mas deixe-me te dar uma boa notícia hoje pela manhã. Há um ofício, há o exercício de um ministério que é dado a todos indistintamente, que é colocado a todos indiscriminadamente. Todos nós temos que prestar o bom testemunho daquilo que um dia éramos e deixamos de ser quando Ele alcançou a realidade da nossa vida e daquilo que agora somos para a glória eterna, bendita do Seu nome. Será que você consegue dizer glória a Deus por causa disso? Deixe-me dizer, o bem da verdade é de que a gente precisa reconhecer que na igreja a gente precisa dar muito mais espaço
a gente precisa abrir uma oportunidade muito maior para que os testemunhos de vida, digo eu, testemunhos daquilo que Deus faz, tenham maior valor na nossa realidade. A gente precisa admitir que, de uma vez por todas, que o mundo, que a sociedade, especialmente as pessoas que estão lá fora sem Cristo, estas precisam de Deus, estas precisam conhecer a Deus, conhecer o Evangelho a partir da palavra. Amém ou não amém? Conhecer a Deus a partir da Bíblia. Amém ou não amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, você deseja que essas pessoas leiam a Bíblia, conheçam a Deus? Permita a elas ler a Bíblia, conhecer a Deus a partir da sua vida. Que a sua vida seja a Bíblia aberta falando para elas. Que a sua vida seja um grande referencial daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Eu percebi de que nós nos inquietamos um pouquinho com o que o pastor Ismael ia dizendo aqui a respeito do endemoniado de Gadara, e eu rapidamente me lembrei de que quando a gente olha para o retrovisor daquilo que era aquele rapaz, ele era uma pessoa indesejável, ele era uma pessoa persona não grata, sabe? Pessoa não muito bem-vinda, ele era desse tipo de gente. Mas quando Jesus entrou na sua vida, a história bíblica vai dizer para a gente que ele passou a ser uma referência daquilo que a sociedade pode oferecer de nojento, de deplorável, de mais horripilante, e daquilo que Deus pode fazer em prol dela. Eu quero crer de que hoje pela manhã, talvez todos nós não tenhamos dons para profetizar aqui. Talvez nem todos nós tenhamos dons para cantar bonito. Talvez nem todos nós tenhamos dons para subir à plataforma e trazer uma palavra edificante de impacto que alcance a todos. Mas eu estou convencido em Deus de que Ele chamou a todos indistintamente, de que Ele vocacionou a todos indiscriminadamente, de que vá ao mundo e preste a referência de luz. Ele te chamou para ser luz. Ele te chamou para ser referência daquilo que você era um dia e deixou de ser, porque Ele alcançou a realidade da sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Primeiro reflexo, testemunho. Você pode dizer amém? Então vire-se para quem está do seu lado, vire-se para quem está pertinho de você, aperte a mão dele aí e pergunta para ele assim, meu irmão, pergunta para ele, meu irmão, como anda o seu testemunho? Pergunte para ele, como anda o seu testemunho? Ei, nós recebemos a graça. Nós recebemos a graça, escute-me bem, de poder prestar ao mundo um depoimento, de poder prestar ao mundo uma referência, de poder prestar ao mundo uma forte expressão sem nada dizer. Sem nada dizer. Eu preciso ter que recordar quantas vezes, com muita empolgação, com muita alegria, dividi a tribuna, dividi o ministério, dividi a atividade, o ofício de alguma coisa realizada na igreja, com gente que um dia, lá no Rio de Janeiro especialmente, com gente que um dia estava lá em cima do morro, sabe? E tomando conta do morro, e um dia Jesus entrou na vida dele, transformou, lavou, remiu, deu a ele um nome, um sobrenome, uma família, e deu a ele condições de ser cidadão na terra, porque o poder de Deus faz isso. Você pode dizer glória a Deus? Quantas vezes eu tive o prazer de poder, e tenho o prazer, de poder ter que reconhecer de que existem pessoas, de que se nós olharmos para o retrovisor da vida delas, nós iremos ver que eram pessoas que davam desgosto. Pessoas que causavam, me desculpe a sinceridade, mas causavam uma verdadeira infelicidade. Até o dia em que tiveram um encontro com Ele. E aí, quando Ele entrou na vida delas, essas pessoas deixaram de ser as mais bravas, as mais mentirosas, as mais desonestas, as mais fraudulentas, para ser as mais irrepreensíveis, para ser as mais admiráveis. E eu quero crer que hoje pela manhã, quando eu olho para a expressão do teu rosto, eu olho para alguém que um dia andava pelo caminho errante,
e que hoje está aqui trilhando o caminho da eternidade. E que a trancos e barrancos, com toda a dificuldade que esta vida nos impõe, você vai entrar no céu. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Como anda teu testemunho? Como é que está o reflexo disso na tua vida? Como é que quem convive com você diariamente está enxergando a Deus? Como é que quem convive com você de segunda a sexta-feira, especialmente, está vendo a Deus pela realidade dos teus atos, pela realidade da tua vida? Eu chamo a sua atenção hoje pela manhã, ei, escute-me bem, Deus quer falar com os teus colegas de trabalho, Deus quer falar com a tua família, Deus quer falar com os teus parentes ainda não convertidos, Deus quer falar com os teus vizinhos, Deus quer falar com a tua casa, Deus quer falar através da sua vida, através dos teus procedimentos, através das tuas atitudes. Você está entendendo e pode dizer glória a Deus? Repita comigo o testemunho. Primeiro reflexo da igreja de Betânia. E sabe, a grande verdade aqui, como disse a vocês, Lázaro não fala nada. Lázaro não faz nenhum grande movimento. Ele apenas está quieto. Mas ele é a prova daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Ele é a maior estrela deste evento. Ele é a maior personalidade, evidentemente, depois de Jesus. A maior personalidade deste evento. As pessoas estão vindo de longe só para olhar para a cara dele. As pessoas vêm de longe só para atestar se é verdade, se não é boato, se não é fofoca, se não é mentira. Eu me lembro e conheço a vida de um jovem, de um homem, que aos 5 anos de idade contraiu leucemia e precisou de tratamento médico, desenganado pela medicina. Desenganado pela medicina, tinha apenas 6 meses de vida. Conheço a história desse moço e sei que a família que, naquela época, não tinha o reino de Deus na vida, não tinha Jesus no coração, andou perambulando, desesperado, a família desesperada pelas ruas e avenidas de todos os hospitais que poderiam ou que pudessem prestar auxílio. 6 meses de vida. Até que um dia, alguém muito sabiamente falou assim, você já experimentou, falou para a mãe, você já experimentou o reino de Deus, você já conduziu a vida do teu filho, a presença de Deus, experimenta fazer isso. E fizeram isso um belo dia e conduziram a vida daquela criança à presença de Deus, à presença do altar do Senhor. E a gente sabe de que através de uma oração muito simples, aquela criança que estava acometida desta enfermidade, teve a sua vida restaurada, teve a sua vida milagrosamente curada. Pastor Silvio, que me antecedeu mais cedo, hoje vinha dizendo aqui que sentiu de Deus um mover de cura, que sentiu de Deus um mover de cadeias sendo quebradas a despeito das enfermidades. E eu quero atestar a vocês de que esse rapaz ou esse jovem, esta criança, não apenas foi curado para a glória bendita do nome do Senhor, a partir daquela singela oração de um culto de terça-feira à noite com uma meia dúzia de gente, como hoje ele está aqui pregando para vocês a palavra do Senhor e dizendo que Jesus pode fazer isso. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Eu quero dizer a você que o Jesus a quem você conheceu, ele ainda salva, ele ainda liberta, e ele ainda cura para a glória bendita do nome dele. Você pode dizer glória a Deus? Testemunho. Segundo reflexo da igreja de Betânia. O texto vai dizer para a gente que Marta servia, verso de número 2, e Marta servia. Segundo reflexo da igreja de Betânia, serviço. Repita comigo, serviço. Vire-se para quem está do seu lado e diga assim, meu irmão, diga para ele aí, me ajude, diga para ele, profetiza para ele, meu irmão, segundo reflexo, serviço. Escute-me, o texto vai dizer para a gente que Jesus vai para Betânia, porque está próximo da Páscoa, ele, por uma questão estratégica, resolve estar ali passando os dias que antecediam a Páscoa. E olha que dica, olha que informação interessante. Não é a primeira vez que Jesus vai para essa casa.
não é a primeira vez que Jesus chega. Porque visita de primeira vez, geralmente nós fazemos a maior cerimônia, não é assim? Senhoras donas de casa. A minha esposa lá em casa tem uma dificuldade para receber pela primeira vez, e eu, às vezes, entendo, porque é a primeira vez. E aí, quando vai a segunda, a terceira, aí já vai tornando íntimo e a gente vai abrindo as formalidades. Deixa eu dizer a vocês aqui uma informação. Não é a primeira vez que Jesus vai para Betânia. Não é a primeira vez que Jesus vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Não é a primeira vez. Eu tenho a impressão que nós já perdemos a conta de quantas vezes Jesus resolve estar nessa casa. Eu tenho a impressão de que a gente não tem ideia das diversas vezes que ele passou por ali. Jesus era amigo íntimo dessa família. Por isso que no capítulo anterior, Marta manda chamar Jesus, Marta e Maria, mandam chamar Jesus com profunda intimidade para que ele compareça à presença de Lázaro, porque Lázaro estava doente, porque Jesus é chamado de amigo de Lázaro. Tanto é verdade que há uma informação valiosíssima no capítulo anterior, em que quando Jesus chega e atesta que Lázaro está morto, para nossa surpresa, como homem, Jesus chora pela morte de Lázaro. Mas como Deus, ele diz, Lázaro, vem para fora. E aí, preste atenção, há uma intimidade aqui. Eu acho que as formalidades já não precisavam nem ser tão grandiosas. Afinal de contas, era uma casa comum. Mas eu também tenho a impressão de que o meu Jesus, assim como eu e você, nós repetimos ou nós aumentamos a frequência do ambiente à medida com que o ambiente nos faz bem. Amém ou não amém? Você fica frequentando ambientes que te causam pavor, desconforto, ambientes que te causam estresse, ambientes que te causam angústia. Eu tenho a impressão que você vai uma vez e não volta, não é assim? Amém ou não amém? Eu tenho a impressão de que tudo aquilo que nos causa desconforto, que tudo aquilo que provoca uma sensação de desprazer, a gente procura evitar. Amém ou não amém? A impressão que eu tenho que é a mesma coisa com Jesus. Ele repete a casa de Betânia, porque, ao contrário disso, ele se sente muito bem nesse lugar. Ele se sente muito bem nessa residência. Ele é muito bem-vindo aqui. Afinal de contas, será que Jesus está sendo bem-vindo à tua casa? A propósito disso, como é que anda a frequência do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do leão da tribo de Judá lá na tua casa? Não sei. É uma grandiosa oportunidade para você fazer uma reflexão. Eu gostaria de que, assim como na grande maioria aqui, quero ter certeza, de que também na tua casa ele seja muito bem-vindo. Mas não se esqueça, há algumas dicas para dar a ele o prazer de estar lá ou não. Cuidado com a programação que você anda assistindo. Cuidado com aquilo que se anda falando. Cuidado com aquilo que se anda fazendo lá, porque você pode reprovar, ou você pode criticar, ou você pode evitar a frequência dele na tua casa. Eu espero que na tua casa as portas estejam abertas para ele de domingo a domingo, de domingo a domingo. Inclusive, deixa eu profetizar para você hoje, muito provavelmente, quando você sair deste culto, quando você deixar esta congregação e adentrar no teu lar, ele já vai estar lá te esperando. Será que você pode dizer glória a Deus? Escute-me, serviço. Jesus chega e ele está acompanhado dos seus discípulos. Jesus dificilmente anda sozinho. Afinal de contas, ele era extremamente agradável. Afinal de contas, ele era extremamente amável. Se ele estivesse entre nós, eu acho que abandonava tudo para viver ao lado dele. Amém ou não amém? E aí Jesus está acompanhado. E o texto vai dizer para a gente que quando ele chega, já tem uma ceia para ele. Já há algo preparado para ele. Quando ele chega, Marta, que era sempre inquieta, mais uma vez está trabalhando. Segundo reflexo da igreja, serviço. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não iremos muito longe. Nós não daremos grandes saltos como igreja, como corpo de Cristo, como embaixada do reino de Deus na terra, se nós não tivermos uma boa base de gente que queira realizar, que queira prestar para o reino, para Deus, aquilo que é básico, aquilo que é elementar a despeito das atividades da igreja. Me preocupa muito
Me inquieta muito ver gente disputando o púlpito, a plataforma. Me inquieta muito ver gente disputando o falar para as multidões, o cantar para o grande número de pessoas que pode lhe assistir. Isso me inquieta muito. Porém, eu quero dizer aos senhores e às senhoras de que os campos estão brancos, de que a seara está aberta, e ela está aberta para os diversos ceifeiros que nela queiram trabalhar. Eu quero dizer de que há um reflexo desta igreja que fala com a gente hoje. Existem trabalhos básicos, existem iniciativas simples e pequeninas, mas que podem contribuir com grande impacto, com grande significância, para que o nome dele seja adorado. E se você hoje pela manhã quer prestar um desses serviços, diga para Deus glória. Diga para Deus aleluia. E aí deixa eu te explicar como é que isso funciona, olhe para mim aqui. Ele vai dizer para a gente, e eu não posso me furtar do dever da interpretação sistemática da Bíblia. Ele vai dizer para a gente um grande conceito a respeito de serviço no reino de Deus. Ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, aqui, dizendo ele, Jesus para os seus discípulos, aqui, ou seja, no reino de Deus, aquele que quer ser servido, sirva primeiro. E aí, anexo a isso, paralelo a isso, ele vai dizer assim, aquele que quer ser exaltado, humilhe-se primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, a lógica no reino de Deus é diferente da lógica lá de fora. A matemática aqui tem uma raiz quadrada diferente. Aqui, aquele que quer aparecer ou aquele que quer brilhar, primeiro tem que baixar a crista e reconhecer. Importante é que tu cresça. Importante é que o teu nome seja glorificado e eu apenas fique aqui quietinho. Eu quero dizer para você hoje pela manhã de que há muito trabalho para você na igreja, de que há muito serviço para você prestar para Deus. Eu quero dizer que o serviço que tem para você prestar para Deus irá contribuir significativamente para que o reino de Deus seja propagado e para que o nome dele seja adorado. Quem quer isso aqui hoje pela manhã? Quem deseja isso? Quem quer prestar o melhor serviço? Deixa eu ver. Levanta a tua mão aí, meu irmão. Se você quiser levantar duas, não tem problema. Levanta e diga para Deus glória hoje. Diga aleluia. Serviço. Segundo reflexo da igreja que está em Betânia. Eu tenho a impressão que se Marta não está por ali, talvez fosse uma grande tragédia. Talvez acontecesse uma grande vergonha. Talvez Jesus ficasse com fome, ele e quem com ele estava. Mas graças a Marta, graças ao trabalho dela, graças à iniciativa dela, Jesus tinha o prazer de voltar naquela casa. Jesus tinha o prazer de estar ali e se sentia muito bem com isso. Quantas Martas nós temos aqui hoje pela manhã? Talvez você não tenha sido chamado para ser Paulo nem Pedro. Talvez você não tenha sido chamado para ser Davi. Mas talvez você tenha recebido de Deus o ministério de Marta. Talvez você tenha recebido de Deus o ofício de Marta, ou seja, daquele trabalho que auxilia, daquele trabalho que contribui, daquele trabalho que está na base, mas o trabalho que presta um grande valor, o trabalho que presta um grande serviço para que o reino de Deus seja sustentado sobre a face da terra. Você pode dizer glória a Deus hoje? Eu quero reconhecer de que pelo Brasil afora, de que pelo mundo afora, o reino de Deus se propagou, cresceu, evoluiu, especialmente no Brasil, porque tem muita gente que tem prestado para Deus o trabalho de Marta. Muita gente que tem hospedado os homens de Deus, que tem recebido os homens de Deus, que tem auxiliado o ofício pastoral, o ofício sacerdotal da igreja com coisas simples, com pequenas atitudes, com pequenas iniciativas. E eu quero acreditar que hoje pela manhã nós estamos sendo tocados por Deus a esta realidade aqui. Você pode dizer glória a Deus aí? Terceiro e último reflexo da igreja de Betânia. Terceiro e último reflexo. Derramamento. Derramamento. Eu comecei dizendo aos senhores a respeito do testemunho. Amém ou não amém? Vimos o reflexo do serviço a partir das iniciativas de Marta. Mas Maria também está presente.
e ela parece contribuir de uma forma muito especial, de uma forma admirável para alguma coisa que aqui acontece. Se há uma igreja representativamente colocada em Betânia, isso é possível por causa de Lázaro, isso é possível por causa de Marta, mas isso é especialmente possível por causa de Maria. O texto vai informar para a gente que Jesus chega na casa, provavelmente ele participa da ceia que ali é proposta, e Maria não se aguentando, ela retira da casa, ela retira do ambiente aquilo que de mais valioso tinha naquela casa. E ela faz isso, primeiro porque ela quer dizer para todos que mais importante do que o perfume que ali está guardado sobre um vaso de alabastro, ou seja, sobre um vaso de mármore precioso, mais importante do que aquele conteúdo é aquela presença, é a visita que eles recebem, a visita de Jesus. Parece que é um paralelo ali traçado. O unguento, o nardo, ele é sinônimo de alguma coisa que a família guardava. Eu não sei se você sabe, mas é oportunidade para ficar sabendo que a essa época não havia sistema bancário. Se as famílias desejassem fazer uma reserva ou uma poupança, isso era possível a partir de objetos ou de bens como este, o unguento de nardo puro, que significava uma reserva da casa, que significava uma reserva da família, e ele está depositado dentro de um vaso de alabastro, dentro de um vaso precioso. E a história vai dizer para a gente que Maria reconhece o valor do vaso, reconhece o valor do unguento, mas ela reconhece de forma superior a isso o valor de Jesus ali presente. Reconhece de forma superior a isso a importância que tem Jesus ali para ela e para todo mundo. Ela resolve abrir mão do depósito ou da reserva do perfume. E o texto vai dizer para a gente que ela faz jorrar todo o unguento sobre Jesus. E melhor do que isso, ela vai enxugar os pés dele com os seus próprios cabelos. Algumas coisas aqui nos chamam a atenção hoje pela manhã. Primeiro, enquanto Maria não quebra o vaso ou não faz derramar o unguento que está sobre o vaso ou dentro do vaso, ninguém sabia que tinha unguento. Enquanto Maria não faz derramar o nardo, o perfume precioso, perfume este que era importado, não se produzia em Israel, ele vinha do Médio Oriente, perfume esse que frequentemente era utilizado apenas pela aristocracia da época, perfume este que era usado pelas autoridades, pelos homens de maior posse da época, perfume este que, como já lhes disse, é objeto, é bem, é propriedade de reserva. Enquanto ela não derrama, ninguém dá conta de que a casa tinha, de que a família possuía aquela reserva. Deixa eu dizer uma coisa aqui hoje pela manhã para você. Tem coisas que estão ligadas entre você e Deus que ninguém sabe. Tem coisas que estão ocultas entre você e Deus que ninguém sabe. E é melhor que não fiquem sabendo mesmo, porque são coisas que dão a você e a Deus o direito de viver em uma comunhão plena, o direito e o prazer de viver um segredo, uma conspiração, uma sintonia constante. Se você trouxe isso para esse culto hoje de manhã, diga aleluia. Se você trouxe isso para esse culto hoje de manhã, diga glória a Deus. Enquanto Maria não tira unguento, ninguém sente cheiro de nada. Enquanto Maria não mexe naquele vaso, ninguém percebe nada. Mas a partir do instante em que ela faz jorrar sobre a presença de Jesus, sobre o corpo de Jesus, sobre a vida de Jesus, a casa é tomada pelo cheiro do unguento. Eu quero crer que hoje pela manhã aqui, todos nós viemos movidos a esta reunião, viemos movidos a este culto pela expectativa do derramamento, pela expectativa da nossa adoração. Sabe, meu irmão, eu quero acreditar por aquilo que me ensina esta passagem bíblica. Eu quero acreditar por aquilo que me referencia a esta verdade aqui colocada, de que para adorar a Deus, nem sempre existe dia e hora certo.
Para adorar a Deus, o que importa e o que vale é aquilo que eu ofereço, é aquilo que eu derramo, é aquilo que eu entrego. E eu te pergunto hoje pela manhã, o que é que você veio oferecer para Ele aqui? O que é que você veio lançar diante dos pés dEle? Percebam, os senhores, de que Maria tem o cuidado de derramar esse óleo precioso, esse perfume valiosíssimo, e ela tem o cuidado de depois enxugar os seus pés com os seus cabelos. Ela pega o que há de mais importante no gênero feminino à época. Ela toma aquilo que tem o maior depósito, o melhor bem de uma mulher, o bem mais representativo do sexo feminino, e traz isso diante dos pés de Jesus para enxugar-lhe os pés e demonstrar para ele de que a sua vida está apegada, de que o seu coração está entregue, de que ela está de coração e mãos abertas, oferecendo o que há de melhor na sua vida. Minha querida irmã, meu querido irmão, eu quero dizer hoje para você pela manhã, de que esta é uma casa de edificação, de que esta é uma casa de renovo, de que essa é uma casa onde nós temos o prazer de ter comunhão uns com os outros, mas esta é uma casa especialmente, onde nós precisamos ter contato profundo, contato real, contato edificante com o nosso Deus. E eu espero que isto esteja acontecendo na sua vida hoje, aqui pela manhã. Eu espero que, a despeito de um culto de Santa Ceia, eu espero que, a despeito de um culto de domingo pela manhã, eu espero que o teu coração esteja aberto, como Maria abriu aquele vaso de alabastro. Eu espero que o teu coração esteja aberto e você esteja derramando o óleo do teu coração, o óleo da tua alma, o óleo da tua vida sobre os pés de Jesus. Faça isso, porque coisas grandes e firmes Ele tem para fazer na história da tua vida. Se você pode estar de pé comigo perante a presença do Senhor, faça isso hoje pela manhã. Derramamento. Curioso é que há fiscais de plantão. Curioso é que alguém faz alguns apontamentos, dizendo de que o que se fez é um enorme desperdício. Dizendo e acusando e apontando de que o que está sendo ali realizado é algo sem sentido algum. Ei, olhe-me bem. Talvez os teus gestos que adoram a Deus, talvez as tuas iniciativas que glorificam o nome dEle, talvez os teus procedimentos que reconhecem a grandeza que Ele tem para a realidade da tua vida, estejam incomodando alguém perto de você. Estejam, inclusive, fazendo alguém perto de você te censurar, te criticar, te aborrecer, te entristecer, te chamar de louco, dizer de que você está desperdiçando tempo, energia e até recursos com esse negócio, com essa causa, com essa realidade, com esse propósito. Ei, hoje, as mãos de Deus, os braços de Deus estão abertos. Eu quero dizer para você de que há um desejo em Deus em colher, em receber toda a tua adoração, todo o teu louvor, todo o teu gesto que glorifica o nome dEle. E tudo isto, quando chega diante dEle, chega com cheiro suave, chega como um cheiro suave. Hoje pela manhã, se você puder fechar os teus olhos, se você inclusive puder pegar na mão deste crente que está do teu lado, eu quero propor que você faça isso, porque há um momento de derramamento entre nós. Esse reflexo que está em Betânia, esta iniciativa, esta ação, esta atitude, é uma atitude que deve incomodar a nossa vida todos os dias, que deve mover o nosso coração todas as horas, que precisa impulsionar os nossos gestos a Deus
todos os instantes da nossa vida. Será que você tem aí dentro de você um unguento para oferecer? Qual é o perfume que você trouxe? Qual é a oferta? Qual é... Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há um perfume secreto entre você e o Senhor. O perfume estava guardado, estava dentro de um vaso de mármore diferenciado. O que você trouxe hoje para Deus aí dentro desse coração apertado, dentro dessa tua alma? O que você quer oferecer? A hora é essa, o momento é esse. Vai, vai. Ou se você quiser dizer glória, diga glória. Se aleluia que você quer dizer, diga, mas adore, adore, adore. O momento é de derramamento, derramamento. O momento é de você exercer o ofício ministerial de Maria. Você hoje recebeu chamada para Maria, que hoje pela manhã. Chamada para derramar o coração. Chamada para derramar a alma. Chamada para entregar o teu sentimento. O que você tem de mais importante aí dentro de você. Vai, vai, vai. Oh, adore a Deus. Oh, adore a Deus. Oh, adore a Deus.